Ok. Então, vamos lá. A primeira questão é assim, que fique claro o que é uma intervenção pedagógica. Eu acho que vocês já têm isso bastante claro, né? Mas vamos falar um pouquinho disso. Eu assisto 1, 2, 3 aulas, e aí vai de encontro um pouco sobre o que a Ediana falou, que ela é de pedagogia, e vai lá para uma turma de informática, e eu percebo alguma coisa naquela aula, naquela dinâmica, que poderia ser aprimorada, ser melhorada, né? E daí eu proponho uma intervenção, porque eu dei o exemplo da Ediane, depois ela pode falar. Porque ela, como ela é uma pedagoga, ela pode fazer uma intervenção lá nos técnicos de informática, mas ela pode ver que a dificuldade daquela turma não tenha que ser especificamente nas matérias tecnológicas. Ela pode ver uma dificuldade na dinâmica, na participação dos alunos, uma dificuldade na concentração, e propor uma intervenção dentro do conhecimento dela de pedagogia para melhorar uma qualidade na aula, uma qualidade de conexão mesmo na aula, né? Então, ela não precisa agora dominar as áreas técnicas de informática para que ela proponha uma intervenção numa turma de informática. Igual eu dou aula para informática, dou aula para o pessoal de administração, dou aula para o pessoal de meio ambiente, de agroindústria, mas as minhas aulas têm como referência a minha disciplina e o meu conhecimento, né? Eu falo pouco entendo das áreas técnicas dele. Então, a intervenção que vocês devem fazer deve partir mais ou menos do conhecimento de vocês. Por quê? Porque aquilo que a gente conhece, a gente domina de uma maneira melhor, né? Então, você fala, nossa, imagino eu um técnico informático, seja ele até pós-graduado e tal, às vezes ele tem dificuldade na didática, ele não teve licenciatura, ou às vezes tem uma licenciatura que foi feita de uma maneira bastante rápida ou superficial, e tem dificuldade na didática. Daí uma professora formada em pedagogia pode contribuir muito em anexar ali alguns conhecimentos ou algumas possibilidades de atuação, tendo em consideração os princípios, né, da pedagogia, né? Isso faz sentido para vocês? Fez sentido, Ediana? Sim, professora, para mim faz todo sentido. Professora. Porque às vezes a gente fica preocupado, como que eu vou intervir numa aula sabe, que eu não tenho nem conhecimento, né? Eu vejo o Léo, o Luciano, que são dessas áreas de humanidades, a dificuldade que nós temos, por exemplo, hoje, de ministrar aulas para os jovens pós-pandemia, né? Eu não sei se vocês perceberam isso, todos os professores em geral, porém, nós de humanas, a gente é muito apegado ao texto, a leitura de alguns textos, minimamente parece que o menino tem que ler, e ele não lê, né? Esse menino pós-pandemia, ele tem um perfil bastante introspectivo, mas eu falo que ele substituiu o meio social, porque todos nós somos homens sociais, né? Que tem o instinto do humano é ser social, por uma sociabilidade artificial, que é pela internet. Por que artificial? Porque você só vê
um lado da história do outro humano, né? Imagine você numa comunidade indígena, tem alguém aqui trabalha com comunidade indígena nessa intervenção. Nós temos uma colega do outro período que veio à tarde, que ela trabalha com... você, Luciana, né, que falou dos jogos, que você fez o trabalho, não foi isso? Dos jogos indígenas também. Está por aí. Mas, enfim, quando nós fazemos parte de uma comunidade e nós tratamos como comunidade aqueles indivíduos que estão interrelacionando de uma maneira mais igualitária, diferente da nossa sociedade, é uma vivência. Imagine agora, na nossa sociedade, nessa complexidade, nós nos relacionamos através das mídias sociais, né? Fala, Léo. Professora, pegando aí sua palavra em relação às novas tecnologias, né, que deu um grande salto aí após a pandemia, né, minha intervenção ela é nesse sentido, né, recursos tecnológicos, vantagens e desafios na educação, né. Uhum. No seu ponto de vista, assim, como que eu poderia estar me engajando mais em qual o sentido de como estar pegando esse tema para o meu trabalho? Ok. Então, Léo, eu vou falar da experiência que eu tenho. Vou falar isso para todos vocês. A Hélida já me ouviu um pouquinho, mas para todos vocês. Façam o simples. Por quê? O complexo vem de várias coisinhas simples que geram um todo mais complexo. Quando você fala do teu tema, né, como a mídia pode ser boa ou ruim, é um tema, mas isso não é um problema, porque o problema tem que ser uma coisa bem simples. Um problema que eu detectei nas minhas aulas do ensino médio e do ensino superior também, foi que os meninos não participam da aula porque eles estão ativos no celular. E a utilização do celular dentro da sala de aula ficou uma coisa comum. Eu não entendo muito isso, até brinco, só eu sou velhinha aqui, mas quem tiver mais pertinho da minha idade vai entender do que eu estou falando. Eu sou de uma geração, eu fiz a faculdade, eu fiz a graduação na USP, e fazia à tarde. E eu sentava na frente do professor, porque eu gostava de estudar, e fumava dentro da sala de aula. Eu falo isso hoje, parece que eu sou um ET, mas quem é da minha geração sabe o quanto era comum se fumar. E não só eu fumava, como outros colegas, como o professor também. Alguém já viu isso ou não? Ninguém fumava. Só eu. Parei de fumar faz 20 anos, mais. Tereza, já viu essa realidade, Tereza? Não, até estranhei muito, porque eu também sou meio da sua época, mas eu estudei em escolas que eram muito rígidas nesse sentido. Nunca vi ninguém fumando dentro de sala de aula. Imagine, eu, década de 80, na salona, lá na Fefeleste, com cigarrão perto da janela. Então, olha que escândalo, né? Escândalo. Eu acho que a minha idade passou a sua, mas eu não presenciei nada nesse sentido. Então, eu falo isso para os meninos para dizer, hoje, a utilização do celular enquanto um professor está ministrando uma aula é uma aberração, como seria fumar dentro da sala de aula. Não é porque todo mundo faz, e como todo mundo era comum, ninguém chegava, você vai fumar? Não. Que é uma coisa que deve ser aceita. Então, qual a intervenção que eu fiz? Eu tinha uma sala lá na instituição, no IFTO,
que, por uma turma ser muito grande, ele ficava no mini auditório e sobrava essa sala ficava vazia. Então, eu ministrava minhas aulas lá, então eu já arrumava as carteiras para ficar em círculo, porque como eu dou duas aulas, né, duas aulas agora de 45 minutos, seria muito difícil eu arrumar no começo da aula e desmanchar no final da aula, que eu perderia metade da aula arrumando a sala. Então, eu já deixava arrumada em círculo e os alunos vinham e eu tenho uma caixinha, eu vou mostrar até a foto da caixinha, que não está aqui, a caixinha está lá na minha sala, lá no IFTO, para colocar os celulares. E eu combinei com os alunos que ninguém usaria o celular dentro da sala de aula. Daí eu estou te dando uma dica, Léo. Isso foi uma intervenção. Então, com muita tranquilidade, com muita serenidade, eu falei, olha, para mim, professora Thelma, é muito complicado eu abordar a nossa disciplina e vocês estarem o tempo todo no celular. Então, ou vocês me colocam o celular na caixinha, ou vocês colocam o celular dentro da mochila, inclusive para o ensino superior. E no decorrer, eu fui brincando, daí um aluno fala, ele está com o celular, eu vou lá, pego, brincando, e ponho na caixinha, enfim. Depois de um mês dessa prática, os alunos se convenceram e tomaram isso como certo. Na minha aula, não utilizo o celular. Com uma exceção, quando eu utilizo o celular para alguma atividade em aula. Porém, eu já te dou a palavra, Léo. Porém, eu vejo que quando eu proponho uma atividade que eles utilizem o celular, muitos fazem atividade, porém outros continuam vendo moda, Instagram, ficam lá no WhatsApp. Então, para mim, Thelma, foi uma intervenção que funcionou porque eu tive a atenção dos alunos. Fala, Léo. Muito bom, professora. Claro, eu aqui abri agora e já posso até utilizar esse exemplo que você mencionou aí. E no nosso dia a dia na sala de aula, principalmente no ensino médio, é um grande desafio, né? Como lidar com a questão da tecnologia, né? Que os jovens hoje vivem a tecnologia, né? Como mostrar para eles a hora certa e a hora errada, né? Quando pode, quando não pode. É um grande desafio para nós professores e para a escola de forma geral. É verdade, inclusive tem outros problemas, né? Que além desse vício nas redes sociais, eles estão jogando muito, e às vezes jogando até jogos no ensino médio que tem apostas de dinheiro. Então, quando eu tirei os celulares dele, tive problemas? Tive, sim. Um dia, um aluno se recusou a entregar o celular, daí eu disse a ele, então, por favor, se retire, porque esse é o combinado. Ele saiu e mais 2 amiguinhos dele saíram atrás. Só que, ao invés de eu como se diz, de eu entrar em resistência com eles, daí eu comecei a brincar que eles eram a turma dos revoltados, a gangue dos sei lá, que eu falo lá, e comecei a trazê-los de volta. Pediu lá nós temos uma equipe de pedagogos que dá o apoio pedagógico. Disse que eles tinham saído por causa do celular, e pedi para que eles me procurassem para fazer umas atividades, para que não ficassem em nota, e eles foram voltando sem o celular. E de verdade, outra percepção que eu tive muito clara é que não só eles aceitam ficar sem o celular naquele momento, naquelas 2 aulas, como também eles relaxam um pouco, eles desconectar, descansa um pouco os meninos. E muitos falam, minha mãe vai ligar, eu falo, não tem problema, eu
atendo e falo que agora você está em aula, não está atendendo a mamãe, e todo mundo dá risada e vai. Sabe, eles percebem que eles não precisam estar o tempo todo ali, eles podem dar pequenas pausas durante o dia desse celular. E daí, no começo, só para terminar minha fala, eu já passo para vocês, no começo ainda eu falei com o psicólogo da instituição, ele me disse, cuidado que os meninos vão pirar. Daí eu falava para ele, para vocês não entrarem em surto psicótico pela ausência do celular, na hora que eu faço a chamada, no final da aula, eu já devolvo os celulares. Mas eles foram se adaptando. Então, vejam, não foi uma atitude radical, foi combinado e nós fomos criando este hábito e tivemos bons resultados quanto à atenção. Quanto conhecimento, sei lá, estamos muito aquém ainda daquilo que poderia acontecer. Alguém mais tem algum exemplo de uma intervenção que fez para que a gente possa ter ideia das intervenções e de que maneira a gente pode até ajudar os colegas a pensarem um pouco de uma maneira mais ampla sobre intervenção? Meninos, meninas? Eu dava aula para os meninos da educação básica. Sim. E aí eles tinham muita dificuldade na matemática. Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com eles de outra forma, de forma lúdica. Uhum. E aí eu fiz um material com garrafa PET, eu cortei aquela parte de baixo e coloquei números de 1 a 9 e um dado com mais, menos, vezes divisão. E aí nós fazia isso, lançava 2 papelzinhos amassados nos copinhos de garrafa PET, e aí nos números que lançavam, que acertavam, aí eles jogavam o dado, aparecia ou mais ou menos vezes, eles tinham que responder essa continha. E aí os meninos, assim, sobressaíram. Menino que eu achava que não tinha jeito mais com matemática, eles, assim, desenvolveram bastante. Hélida, que maravilha. Você usou a tecnologia lá qual que foi? Que eu pus ali para vocês. Deixa eu ia falar tailandesa, não. Não está aqui com vocês? Singapura. Você usou a tecnologia da Singapura, de materializar a matemática. Você fez isso. Olha que coisa simplória, gente, simplória. Tereza, fala, Tereza. Então, lembrando do jogo da L daí, meus aluninhos, eu trabalho com 6º ano no fundamental, e eles estavam com muita dificuldade também. Frações, então, aí eu criei um jogo até com papelão, eu fiz o jogo todinho com cartinhas para eles escrito na tampinha, né? Eu imprimi na tampinha e lá no tabuleiro eu escrevi as frações e na tampinha era o desenho da fração, a quantidade. E a gente fez uma competição. Com essa questão deles competirem, aí uma vez na semana a gente brincava com esse jogo, sabe? Nas minhas turminhas, 2 turminhas, ninguém mais tem dificuldade com as frações. Que maravilha, olha que coisa. Tereza, eu estudei em escola pública em São Paulo e eu lembro até hoje da minha professora de matemática da 5ª série, que começou a fração, né? A gente começava na 5ª, hoje é dada na 4ª, não é, Hélida, Tereza? É na 4ª hoje, não é? Desde o 3º ano já aprende a noção de fração e tudo, eles vêm aprendendo sempre, mas a dificuldade é constante. A minha professora Soraya, ela deu na 5ª série, é quando a gente começava, chegamos nas férias, o primeiro ponto era a fração. Claro que a realidade era outra, não essa, mas nós podemos pensar. Ela levou uma barra de chocolate todo cortadinho,
e ela começou a pensar em fração, em cortar a barra e distribuir a barra. Eu falo que hoje, imagine você levar a barra de chocolate, primeiro que derrete, segundo que você tem que levar para todo mundo. Mas aquela cena dela com a barra de chocolate quebrando e falando de fração, não saiu mais da minha mente, eu tive bastante facilidade. Então, vejam que é um detalhe, que é corta uma melancia dentro da sala de aula, que eles aprendem fração rapidinho, porque melancia dá para todos os alunos da sala. Que é você materializar a matemática, uma intervenção simples, e que não... Imagine um joguinho feito pelos professores, o quanto já foram importantes nesse aprendizado. Fala, Tereza. Então, é igual o jogo, eu criei o jogo da tabuada, eu vi um outro jogo de adição, e aí dali eu criei esse jogo da tabuada. E aí eu passei a fazer uma competição com eles também, sempre é competição, que eles gostam muito, né? Uhum. Eu dividia a sala em 2 grupos, e aí colocava lá no chão os resultados, ele ia lá na mesa, pegava uma ficha, tipo, se ele pegasse 5 vezes 8, ele tinha que ir lá e colocar do lado dele lá no resultado, né? Isso fez eles aprenderem tanto a tabuada que a gente fica assim encantado. O quanto foi boa a tabuada, que até hoje, toda semana eles querem brincar na tabuada. Olha, e coisa difícil que a gente tinha de aprender tabuada, tinha a tabuada e ficava lá decorando. Daí você começava do 1 e do 0, que era fácil, quando chegava no meio ali, nossa, 6, 7, 8 e 9 eram horríveis. Mas é isso. E Adriana, quem chegou, tem outra... Ai, é que eu não estou vendo o nominho de vocês que chegaram agora. Tem alguma experiência? Já pensaram na intervenção? Fala, Fabiane. Fala, querida. Oi, professora, boa noite, colegas. Boa noite. Eu realizei minha intervenção, não tenho experiência de docência, assim, minha área é outra, meu trabalho é na sala de aula, mas tenho a formação nas 2 áreas, no bacharelado, no licenciatura em sociologia. Mas a minha intervenção que eu adotei da primeira vez com a licenciatura foi através de cartas, foi uma experiência bem interessante no período da pandemia, porque as cartas também diz muito dos sentimentos, né? Eu acho que isso acho que a intervenção ela tem a gente tem um objetivo ali para a aprendizagem, mas acho que ela tem a gente poder entender um contexto, por que alguma coisa não está dando certo, né? Eu acho que a questão da intervenção ela é fundamental, né? Eu acho que deixa a gente aguçado, assim, né? Demonstra o papel do professor ali, né? Eu valido muito isso, assim, pelo menos meu olhar, não sei se sala de aula, mas eu enxergo um pouco assim. Agora, na minha experiência do final agora do curso, eu já realizei a minha aula, né, que eu adiantei um pouco, e eu fiz através de um questionário sobre formação e trabalho na educação profissional. Então, foi bem interessante, eu elaborei um questionário, apresentei a professora que está tutora, né, estaria de acordo, né, que acho que está um pouco dentro da minha área de sociologia, essa questão de formular questionário, né, um lugar a gente adora! A gente tem um pouquinho, a gente usa um pouco das nossas vivências para poder avançar. Então, eu utilizei o questionário porque eu queria medir um pouco, porque eu vejo que tem esses resultados, né, os alunos nem, né, que não estudam, não trabalham, o final do ensino médio, que foi um pouco o meu foco da intervenção, professora. E foi muito rico, assim, tentei medir alguns, eu ainda não consegui acabar de fazer, né, escrever tudo, mas foi um indício interessante. Eu escolhi uma escola onde tinha o Instituto Federal para saber se eles conheciam ou não, se tinha Pronatec, se eles conhecem, por exemplo, um programa não é conhecido, um número gigante de alunos não conhece, para ver o quanto a culpa é do aluno. O que é culpa? É sobre culpa, né? Que os adolescentes, as pessoas estão se formando e não estão conseguindo emprego. É sobre o quê, né?
Então, eu acho que esses direcionamentos que a intervenção proporciona é muito além do que a gente tenta medir quando a gente monta, né? Eu acho que é isso que eu queria falar, assim, a gente faz a intervenção pensando que vai descobrir algo e descobre além, né? Isso é bem, eu acho, fundamental para o exercício da profissão, assim, para o compromisso com a educação, com a docência. É isso, Nossa, que eu queria contribuir Fabiana, aqui. muito interessante, muito interessante. Vou falar de 2 experiências que eu tive, que também foram intervenções, né? Porque eu dou lá sociologia para o primeiro ano e começo falando de várias coisas. Primeiro, quem somos, que somos seres sociais, tará, né? Falo de várias, abordo quando eles chegam lá no Instituto. Mas logo depois da pandemia, nós começamos 2021 já a dar aula presencial, né? Alguns colegas ainda não. Eu falei, não, vamos lá, presencial, porque menino precisa de menino e gente grande também. Precisa de gente grande, precisa estar tudo junto e misturado. E comecei. Sociabilidade, né, professora? Então, é a sociabilidade falsa. Eu falo, meninos, as redes sociais é uma pseudo-sociabilidade, não é verdadeira. Por quê? Porque nós só vemos um aspecto. Até comecei a falar disso do índio, mudei o assunto e não terminei. Só para terminar aquilo, porque quando você está numa comunidade, eu falo para os meninos assim, imagine eu estou lá, a gente vive numa cidadezinha do interior, quase uma comunidade. Eu ponho a cadeira na frente da minha casa, fazia isso em São Paulo, e fico olhando a vida dos outros, né? Que é coisa boa de fazer. Daí você vê a vizinha arrumada para ir na festa, alegre, com o namorado novo, tudo isso. Mas você vê a vizinha também, quando brigou com a mãe, com o pai, com a família, acordou mal arrumada, de olho inchado, também vê. Quando está resfriada, quando está doente, você partilha momentos bons e momentos ruins, que é o comum da vida, não é? A gente tem o inverno, o verão, a primavera, temos tudo isso, tudo junto e misturado. E na rede a gente só vê um aspecto da vida da pessoa, e geralmente com muito filtro, né? Tanto que quem seguir aí eu no Instagram vai ver que tem dia que eu estou linda, maravilhosa, e tem dia que eu estou um bagaço. E eu faço questão de colocar fotos até bem bagaceiras, podia até economizar nessa espontaneidade, mas é porque a gente é tudo isso, né? A gente é tudo junto e misturado. E daí, voltando à sala de aula, eu vi que os meninos estavam muito piradinhos, muito, 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 muito ansiosos. Eu estava dando uma prova, a primeira prova deles, a menina, eu não tirava o celular ainda, mas, claro, prova eu falo, gente, na prova, celular é igual cola, não pode. E a menina fazendo a prova e mexendo no celular. Eu falei, fulana, não pode, guarda o celular. E ela continuou mexendo. Fulana, eu vou ter que tirar a tua prova. E ela continuou mexendo. E eu fui tirar a prova dela. Ela teve um ataque de ansiedade, que nós tivemos que chamar um enfermeiro. Graças a Deus, nós temos a enfermaria. Levaram ela para a enfermaria do pânico que ela virou, né? Então, hoje, imagine, hoje ela é uma menina super integrada, está tudo bem, já não está, continua com a gente, né? Que ela estava no primeiro, agora já está no terceiro, e está tudo bem. Mas por que eu estou dizendo isso? Que eles estavam muito, 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 muito frágeis, muito emocionais, e nada grudava. Você falava qualquer coisa, nada escandalizava, nada. Eu brinco que às vezes eu falo da área de antropologia, eu falo assim, não, tem sociedade que mata criancinha, para ver se eles ficam um pouco chocados, mas nada choca, nada chama uma atenção. apatia total, né? Apatia total. Daí eu falei assim, vamos fazer um negócio? Fiz uma roda e falei, cada um vai falar da sua família. E vai falar da sua família
o que quiser falar. Ninguém é obrigado aqui de falar podre de família se não quer falar. Se é bonito, você fala, se é feio, você fala, se quiser falar. Gente, saiu tanta história de pai preso, de mãe que abandonou, de muita Professora, história. foi muito assim na história das cartas, assim. Era de chorar mesmo, assim, era muito pesado. Aquilo que parecia apatia, que não virava nada, a intervenção foi por isso, porque eu concluí a licenciatura, eu fiz bacharelado primeiro, e depois de muito tempo eu voltei a fazer licenciatura. Então, tipo, eu não tenho muito habilidade com a sala de aula, então aí eu fiquei fazendo a licenciatura no modo do home office, né? Então, foi mais difícil ainda, acho, para mim. E como que eu ia fazer intervenção e, tipo, dando aula para eles no estágio que eu estava fazendo? Era impossível tirar qualquer coisa, sabe? E depois, quando eu fiz essa escolha das cartas, eu tinha muita coisa ali e que não estava, né? E a gente acha que só estava apáticos. E foi muito interessante. É isso, tinha coisa de fazer chorar, assim, mesmo. Muito, muito emocionantes. Histórias muito difíceis, realidades que eu não podia supor, mesmo que a gente saiba, porque a gente conhece a nossa sociedade, mas é sempre muito chocante, né? Não, por isso que você falou das cartas, eu lembrei dessas intervenções que eu fiz nas 3 turmas, né? Que é de arrepiar, Fabiane, porque a maioria tem problemas muito, muito sérios. Então, eles, como eles não eram obrigados a falar, ninguém se sentiu constrangido em falar. Mas quando um contou uma história, o outro que contou a outra, parece que foi, sabe, aquele alívio geral, porque eu estou achando que a família do outro é família margarina, e não é, nós estamos cheios de perrengue, nós temos um monte de problema, então a gente é colega, é irmão, nós estamos juntos nessa marca. E foi até interessante, porque eram poucos que tinham os pais e as mães ainda casados juntos, né? E tiveram alguns que contaram que os pais e as mães se conheceram novinhos e continuavam no casamento. Daí eu falei, olha que legal, né? Às vezes a gente é tão contra um relacionamento precoce que gera casamento, e às vezes dá mais certo, porque não tem essa regra, né? Não existe a regra. Deixa eu só avisar que eu estou dando aula aqui. Então, só um minutinho. Então, o que é importante nós sairmos um pouco dessa bolha das redes para trazer para a realidade, para a nossa realidade. Alguém mais gostaria de falar de alguma experiência? Vamos lá. Quem? Vamos lá. Pouca gente hoje, eu achei que à noite vinham mais. Fale. Hoje eu tô com a língua solta. Fala, Hélida, é bom demais. Pois eu estava dando aula para 2 turmas, né? Conjugada, o terceiro e o 4º ano. E aí, para dar aula para ele, e enquanto estava dando aula do terceiro, o 4º estava fazendo outra atividade, ou se não, o 4º, assim, e às vezes um ficava sem fazer nada. Aí, o que eu comecei a fazer? Fazer uma roda de conversa. Eu pegava, juntava as 2 turmas, e aí vamos supor, ia falar sobre os animais, né? Ovíparo, vivíparo e tal. Aí eu pegava e perguntava se ele sabia, aí eu resgatava do 4º ano, que ele não tinha estudado ainda, e o 3º ano já ensinava para ele chegar no 4º ano já sabendo alguma coisa. Aí, assim, o levantamento prévio sobre o assunto com os alunos ajudou bastante, que nenhum ficou ocioso. As 2 séries ficaram, assim, trabalhando em equipe, né?
Aham. Nossa, maravilhoso, velho. E fora que eles conhecem bicho, né? Que a nossa realidade aqui é bem próxima à realidade rural, né? Então, tem galinha, tem cabrito, carneiro, bode, eles conhecem bicho, bem legal. Marli, você já estava com a gente, a Maís também. Fui olhar aqui na lista para lembrar o nome de vocês. Fala um pouquinho de vocês, da intervenção de vocês. Boa noite, professora. Boa noite. Eu quero agradecê-la, viu, pelas orientações. Obrigada. Só para compartilhar aqui com os colegas, assim, a gente tem a proposta e vai alinhando, né? Eu que já trabalho na área, né? Então eu lido com muitas situações no dia a dia. Aí o que eu pensei, né? Em relação ao uso do celular, né? Como já foi falado, né? Os alunos ficam muito dispersos, e eu trabalho com a disciplina de história, e assim, eles não querem ler, eles já querem respostas prontas, e hoje a gente sabe que tem aí a inteligência artificial que já encontra o trabalho tudo pronto, né? Não, mas eu tenho que falar, eu adoro, porque eu vejo o trabalho tão bem escrito que eu falo, ai, que delícia de ler. Verdade, professor, eu tenho assim umas palavras de Jesus, né? Mas, enfim, qual é a minha proposta, né, que eu vou trazer? Tá trabalhando as metodologias ativas, né? Eu vou focar no Kahoot, inclusive eu já fiz em sala, eu já trabalhei a explicação. Assim, fazendo um levantamento da turma, temos muitos estudantes que ainda não conhecem, que ainda não trabalhou com essa metodologia, né? E o que acontece? Eu peguei uma aluna da segunda série, eu detectei no momento que eu estava apresentando tudo para ele, o Kahoot, o Canva ele já tem mais afinidade, né? Que eles gostam de fazer mapa conceitual. Então, essa aluna, eu convidei ela para ir na turma da terceira série, né, do ensino médio, que já estão saindo, e aí eu perguntei lá no momento, gente, quem sabe que já teve contato, que fez, não é eu trazer e mostrar para vocês e vocês participar, mas quem já foi lá, já entrou lá no aplicativo, já mexeu. Aí uns 2, 3 alunos falaram, não, professora, eu já tenho afinidade, já conheço. E assim, essa aluna, ela deu um show, sabe? Ela sabia até mais do que eu. Eu fiquei, assim, de certa forma, envergonhada, né? Assim, ela sabia de muita coisa, fez uma explicação maravilhosa. Eu até filmei ela explicando, né? Tirei algumas fotos. E assim, trabalhar com a metodologia ativa, né? Nós sabemos que é essencial. Principalmente esse aluno que está saindo, está indo, né, para fazer um vestibular e está galgando aí, né? Entrar na faculdade. E eu lembro que quando eu estava no ensino médio, concluindo meu ensino médio, meu Deus, eu não sabia nem ligar um computador, eu não sabia nem fazer um slide, né? E hoje nós sabemos que o aluno ele tem que estar preparado, né? De todas as formas, nesse sentido. E quem tem que estar, de certa forma, induzindo, orientando, né? É o professor, né? Ele tem que... A gente sabe que geralmente eles perdem muito tempo nas redes sociais, Facebook, Instagram, coisas que não vai acrescentar, né? E eles são jovens e tem que pensar no futuro melhor para eles. Então, eu trabalhei essa questão mesmo de estar conscientizando em relação a estarem utilizando essas metodologias ativas para o aprendizado deles. Porque só eu ficar falando, aula expositiva dialogada, mas eu queria que eles produzissem, fossem mesmo assim, os protagonistas da metodologia, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu separei em grupos, né, dividi lá umas temáticas, e aí eles vão apresentaram, né, tem outras turmas que ainda estão apresentando, e eles vão trazer questões que eles produziram, né, que eles mesmos elaboraram, trazendo o Kahoot, e assim os colegas vão participar. E aquela turma que mais acertar, né, vai ser a mais pontuada. Então, foi mais ou menos nesse viés que eu trabalhei. E ainda estou trabalhando. Agora, terça-feira, eu encerro todos os grupos, né, que estavam faltando. Não, mas professora, o teu exemplo é maravilhoso, porque quando você coloca um aluno que domina um assunto para falar em outra turma, o impacto que ele causa é muito positivo. E isso que você falou, eu vou falar para todos vocês aqui, que vocês devem ter o e-mail do IFTO, né? Vocês têm, não têm? Porque são...
de estudantes, porque tem a matrícula vinculada ao IFTO, não tem? Ok. Então, vou dar uma dica para vocês. O IFTO nos disponibiliza o Canvas gratuitamente. Então, se você acessar o Canvas com o e-mail do IFTO, você tem à disposição todos os aplicativos lá do Canvas, do pago, né, daquela coisa. E já te falo, Léo. Então, vocês aproveitem isso. E nós, alunos do IFTO, também tem. Então, com certeza, eles entendem muito mais de Canvas do que eu, porque eles sabem tudo lá. Como eles têm acesso, eles sabem tudo. Fala, Léo. Nós, servidores do Estado, temos um e-mail institucional, né? E, no caso, eu já utilizo o Canva com esses recursos, né, educacionais. É muito bom, Léo, muito bom. E outra coisa que eu vou fazer, vocês que são da área de todas as áreas, mas eu já combinei com meus colegas que nós vamos delimitar alguns temas importantes para trabalharmos juntos, sabe? Em história, sociologia, geografia, nos anos, assim, cada bimestre vamos trabalhar com temas que o professor, que está dentro do currículo, para que a gente possa pôr na prática essa interdisciplinaridade e para facilitar a vida do aluno, né? Por exemplo, eu sempre trabalho a questão da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, mas meu enfoque não é do professor de História, não é do professor de Geografia. Então, se os 3 professores trabalharem a questão, já pensou geografia? O Léo deve saber, né? A importância aí da Revolução Francesa e da Industrial, aí no mapa, no desenho do mapa mundial, né? O quanto o enfoque é importante, facilita muito para os meninos não ficarem pulando de tema em tema, de aula em aula. Às vezes você trabalhou lá no primeiro bimestre esse tema, e daí o professor de história vai trabalhar lá no 4º bimestre, no 5º bimestre, então fica um pouco confuso. Então, isso é outra coisa que nós nos propusemos a fazer a partir do primeiro semestre de 2024. Ok. A Tessia entrou, bem-vinda, Tessia. Me fala um pouco de você, qual é a tua área? Vê se ela... Tessia? Não. Marli? Saiu. Eu chamei a Tessia, ela saiu, vou chorar. Marli? Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, querida. Fala um pouquinho para os colegas da tua área, da tua intervenção. Bom, na realidade, a minha área é na área de matemática. Eu sou formada em matemática, mas também eu sou formada em licenciatura em computação. Ai, que maravilha. Nas 2 áreas. Uhum. E aí, na minha intervenção, eu vou trabalhar metodologias ativas, mas ela como foco, como a metodologia, aliás, a metodologia ativa que eu vou utilizar é o Kahoot, só que o Kahoot, aqui, nesse sentido, a problemática, ela está voltada como o Kahoot como meio de intervenção no ensino de matemática. Ótimo. Nesse sentido. Uhum. A problemática. E aí, eu já fiz minha intervenção, já realizei. Legal. Uhum. Já fui na escola, fiz a observação inicial, depois eu fiz a prática e apliquei a minha atividade, que foi em cima de porcentagem. Eu apresentei o objeto de conhecimento que eu apresentei foi os tipos. Deixa eu resumir. Formas de calcular a porcentagem. Eu apresentei 7 formas para a turma.
Ai, que como legal. calcular a porcentagem para eles. Aham. E aí foi muito bacana durante a minha intervenção que os alunos, eles prestaram atenção e no final da história, tudo teve boa parte das respostas que eu mesmo produzi e teve resultado positivo. Teve alunos que acertou todas as questões. Que coisa maravilhosa. Aham. E aí, Nossa. assim, foi muito bom nesse sentido, por causa que até a professora, né, que estava me observando, eu repassei para ela todos os resultados, ela foi agradecer, porque os alunos lá, e o interessante, são alunos da escola agrícola. Ai, que legal. É um curso subsequente também, só que na área de agropecuária. Lá eles oferecem o curso técnico na área de agropecuária. E a professora gostou bastante, os alunos. Na hora que eles estavam jogando mesmo no próprio Kahoot, houve muita gritaria, agitação. Foi muito bacana. Que legal, Marli, que bacana. Agora tu vou fazer a parte escrita, né? Sim, sim. Uhum. Nessa terça-feira, então, que já entregar alguma coisa para minha orientadora já. Ótimo! Adoro orientador que pega no pé. É bom mesmo. Deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre qual será a nossa dinâmica. Eu vou passar aqui no nosso Moodle, né? Ai, deixa eu... Aqui... Onde estou? Vamos lá. Para mostrar para vocês o que nós faremos aqui. Compartilhar essa página. Fala, Hélida, querida. Professora, eu vou ter que me ausentar, que 8 horas eu tenho uma reunião com o grupo de estudo. Oh, que coisa linda! O grupo de estudo do quê? Agronegócio. Ai, não gostei muito do nome do grupo, mas vai lá aprender. A atividade que eu vou fazer, moça. Vai, tá ótimo. Tá. Obrigada, Hélida. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Tá bom. Beijo, boa aula. Obrigada. Olá, gente. Então, aqui é na nossa página lá no Moodle, o que nós temos aqui, né? Nós temos toda a documentação referente aqui, o geral. Opa, sair, entrar. Aqui, ó, tá vendo? Estão vendo a nossa página, trabalho final do curso, intervenção pedagógica. Aqui a documentação referente ao trabalho final de curso. Daí estamos aqui, né? Aqui tem todos os documentos que vocês precisam apresentar e o modelo de todos os documentos. Então, nós vamos fazer duas coisas nessa disciplina. A primeira coisa é que eu quero que vocês vejam, deixa eu fechar aqui. Ok. Aqui no nosso encontro de hoje, eu abri como exemplo uma pasta para a aluna Esterlaine, e aqui ela vai colocar todos os documentos dela. Quais os documentos que ela terá que colocar? Eu vou abrir uma pasta para cada um de vocês e vou explicar o porquê. Então, vamos ver, ó. A Esterlaine, ela precisa colocar nesta pasta primeiro o registro de formalização da orientação. Eu acredito que todos vocês já tenham esta carta, onde vocês assinam e o orientador assina, que vai fazer parte desse pacote para
apresentar o trabalho final, né? Então, vocês já têm esse registro, coloque aqui. Ah, professor, eu já passei para o meu orientador. Não tem importância, coloca aqui também. Daí, vocês têm que ter a autorização da prática docente. Você, já te passo a palavra, João. Essa autorização, quando vocês vão intervir na aula de algum outro professor, eles têm que dar autorização para vocês. E aqui tem um modelinho de como é essa autorização, vocês pegam e já coloquem nessa pasta. Pode falar, João. Professora, na verdade, foi feita uma intervenção muito forte do professor Rafael para que a gente agilizasse essa documentação. Sim. Então, com a entrada do orientador na história, os orientadores, de um modo geral, acredito que não tenha sido só comigo, solicitou que a gente encaminhasse a documentação para eles. Isso a senhora já tinha falado. Sim. No caso da formalização da orientação, tem a assinatura da gente e do orientador. Sim. A gente tem aqui, no meu caso, tenho aqui, eu assinei, mas eu não tenho assinada pelo orientador. Ele não me devolveu assinada. Ponto. Sim. No caso da autorização para desenvolver as atividades na escola que foi escolhida, selecionada, sim, que foi acolhido, melhor dizendo, no meu caso, por exemplo, é o campus do IFTO de Palmas. Sim. Né? E a orientação da chefia de gabinete da unidade foi que essa documentação fosse encaminhada para coletar assinatura pelo orientador. Aí eu conversei com o orientador assumiu esse compromisso de encaminhar a documentação. Eu mandei todo assinado e tal. O que eu estou querendo dizer para a senhora? Que parte dessa documentação que a senhora está pedindo, a gente não tem ela completa, né? Porque está na mão do orientador. E aí, como é que a gente faz? Não, eu vou explicar para vocês qual é o intuito dessa pasta. E daí faz todo sentido o que você falou. Por exemplo, a Elaine, a Marli estão lá na escola de uma cidade tal e ela pegou a solicitação de autorização e ela já tem, só que ela ou não mandou para o orientador ou vai mandar depois. O intuito dessa pasta é que vocês já deixem no lugar guardado toda a documentação necessária. Por exemplo, João, você já coloca nessa pasta a formalização da orientação, mesmo sem a assinatura dele. Por quê? Porque quando os orientadores estão na nossa... Nós podemos chegar até ele e falar, assina isso na hora que precisar ir para a banca. Outra, o termo de a situação de autorização da prática docente. Isto, o orientador vai conseguir lá a assinatura para você, mas é necessário que você tenha a sua cópia. Você concorda? Porque ele pode demorar, ele pode não demorar, ele pode... 1000 coisas podem acontecer. Então, você deve pedir, olha, fulano, quando você tiver essa autorização, você pode me mandar, porque são de vocês a responsabilidade de estar com estes documentos. E depois, se algum orientador ou alguma escola fale com vocês sabem exatamente onde está e o que está faltando. Por exemplo, eu tenho já a formalização do orientador, mesmo que ele não tenha assinado, eu enfio aqui com a minha assinatura, porque chegar lá na hora da banca, eu falo, fulano, assina isso. Tá? Daí eu tenho lá a autorização da prática docente, eu tenho o termo de autorização da divulgação, que não depende de ninguém, eu tenho a declaração de autoria do trabalho e só me falta o trabalho final de curso
e o vídeo de defesa e a banca avaliadora que nós queremos colocar na pasta de vocês. Vocês entendem que ao invés de 8, falta um ainda, que é a avaliação do discente, que pode ter ou não ter, que é vocês como discente. Vocês entendem que em 8 documentos vão faltar só 2 documentos para o trabalho final, que é o trabalho final, que vocês têm que escrever, e o vídeo. E daí falam, nossa, eu já fiz tudo isso. Ao invés de ficarem loucos pensando, que documento, que isso, que aquilo. Estão entendendo a ideia porque nós estamos organizando aqui nessa pasta? Fez sentido para você, João? Sim, professora. Fez sentido. O problema é que alguns documentos, como, por exemplo, a autorização da escola, porque é até uma situação meio complicada. Como a gente está trocando o pneu do carro com ele andando, em função do prazo, então, alguns colegas, assim como eu, já desenvolveram um trabalho na escola e sequer pegou autorização. Mas não se preocupe que nós vamos cobrar do orientador. Mas se a gente tiver visível na pasta de vocês o que falta, eu vou cobrar do orientador aquilo que falta, você entendeu? Para não deixar vocês sozinhos lá no final. Meu Deus, falta esse documento, alguém falhou nisso, porque nós vamos estar juntos nessa. Quando você fala que o Rafael massacrou, ele também me massacrou para que eu possa acompanhar e orientar vocês quanto à feitura e o desenvolvimento desses documentos. Tereza, fala, querida. Eu quero fazer só um comentário, que eu não sei, o João falando aí que já entregou, mas eu acho que todos nós temos que ficar com uma pastinha com esses documentos escaneados. A gente não pode entregar e ficar sem nenhum, né? Então, se você já providenciou o documento e tem ele no scanner, aí você vem e envia aqui, põe nessa pasta também, né? Porque aqui, daí, nós somos, como que eu digo? Nós estamos juntos para fazer essa documentação. E alivia de vocês também, fala, não, só falta eu terminar de escrever meu trabalho final de curso e fazer o vídeo da defesa do meu trabalho final. Daí, vamos falar um pouco desse vídeo. Quando nós nos reunimos com o professor Paulo, Rafael e eu, nós até pensamos em fazer um vídeo da intervenção. Porém, nós achamos que seria muito mais difícil adequar a intervenção com vídeo, filmar, ia complicar demais. Então, ao invés, para facilitar para a banca avaliadora, aquilo que vocês fariam numa defesa do trabalho final, vocês farão gravando um vídeo e enviando para a banca avaliadora, porque daí ela pode avaliar e na hora da reunião da banca, ela pode até fazer algumas perguntas, eu não sei como vai ser via Meet, quando vai ser exatamente, porque nós estaremos marcando, mas não vai ser muito mais ágil as avaliações. Então, o vídeo nós podemos... a defesa do trabalho final. À tarde me perguntaram, professora, quanto vale cada coisa? Não, tudo vale uma coisa só. Por quê? Às vezes o aluno, não estou falando que é o caso de vocês, mas vamos pensar, ele faz um trabalho final de curso perfeito. Nós temos modelo aqui, nas outras aulas eu estarei passando o que nós queremos, cada parte do trabalho final de curso, ele faz o trabalho perfeito. Só que daí ele não sabe defender o trabalho dele. Então, você fala, não, quem fez foi o colega, quem fez foi o site aí, esqueci. O site lá da inteligência artificial, não foi ele. Então, por isso que tanto o vídeo quanto o trabalho final tem um peso só. Por quê? Porque quem fez o seu trabalho, ele sabe defender o seu trabalho.
fica claro isso? Está claro? Sim, para mim, sim. Uhum. Então, é isso, é de uma forma bem simples. Então, na nossa disciplina, nós estaremos recebendo esses trabalhos, esses documentos, falta eu colocar um aqui, cada um vai ter a sua pastinha, e também falando sobre o trabalho final de curso. Ediana, pode falar, querida. Pode falar. Professora, eu estou com uma dúvida. Pode falar. É a respeito da entrevista, porque na carta de apresentação fala que nós temos que entrevistar o diretor, professor e alunos. Não, não aí, sei. No projeto lá, né, da observação, da pesquisa, lá no ambiente escolar. Ah, tá. E aí, que estava previsto que se era para gravar esse momento dessa entrevista. Mas Ediana, essa atividade de vocês deve ser para atribuir nota lá no projeto de pesquisa ou em outra disciplina. Aqui, para o trabalho final de curso, não. Ah, tá. Tá? Aqui você professora, só... Oi, fala, João. Eu acho que a Ediana está querendo dizer, porque dentro dos modelos que tem lá, a necessidade colocada no formulário de avaliação do professor que acompanhou em sala de aula. Sim, eu vou falar sobre isso. Ok. Professora,